Um dos grandes pontos que a gente tem que analisar quando vamos investir em ações que estão relacionadas, ou na verdade empresas que estão relacionadas às commodities, é que o preço da cotação, o lucro, a receita e os indicadores fundamentalistas vão ser impactados pelo preço dessa commodity em si. E isso acontece com Jalles Machado, isso acontece com a São Martinho, que é que a gente vai falar hoje, acontece com Raízen, Petrobras, Vale, todas as empresas de commodity, querendo ou não, elas sofrem um pouquinho dessa influência do preço em si, da própria commodity que ela é negociada e também do cenário macroeconômico. Aqui, quando nós vamos falar da São Martinho, a gente vai perceber que analisando os seus resultados mais recentes, divulgados agora em fevereiro de 2025, nós tivemos o quê? Bons números dentro do contexto do setor. Endividamento que deve seguir com um ponto de atenção. Também temos novidades aí com alguns desinvestimentos ou um CAPEX para investimento um pouco menor também. Isso pode desanimar alguns investidores e com isso, a gente vem acumulando ao longo dos 12 meses, né, ao longo dos últimos 12 meses, uma queda de 14% no valor das ações da São Martinho. Ela vem caindo mais perceptivelmente de julho de 2024 até agora fevereiro de 2025, similar ao Ibovespa. Claro que ela não se compara fortemente com o Ibovespa, porque ela é small cap, mas aqui é a nossa média de mercado, tá? Que ele vem caindo mais de julho também até o final do ano passado e agora com uma leve recuperação, coisa que não aconteceu com a São Martinho. Ela deveria ter se recuperado, mas existe um cenário aí que você deve prestar atenção, que é investidor ou quer começar a investir em São Martinho, por exemplo, que vai trazer ali mais noção e um norte melhor para você, como investidor, ficar ciente e tomar suas próprias decisões. Vamos falar sobre tudo isso aqui, sobre dividendos também, sobre os pontos para o futuro, tá? Olha só, comparando aqui também a relação de rentabilidade, considerando o aporte de dividendos nos últimos 10 anos, nós temos que mesmo essa ação tão volátil, ela em alguns momentos chegou a vencer dos indicadores de renda fixa, por exemplo, mas no atual conjuntura, devido ao nosso cenário macroeconômico e devido a várias outras questões, nós temos que o IMAB está vencendo dela, assim, bem de perto, né? Enquanto ele rende 169, que é os títulos de renda fixa, né? IPCA+, Tesouro Direto, a São Martinho rendeu 163, o que foi ponto positivo, porque nos últimos 10 anos ela rendeu mais do que o próprio Ibovespa, com 155%, né? E nem se fala, venceu também ali dos índices das small caps, tá? Mas vamos entender primeiro a São Martinho, né? Ela é uma empresa que, teoricamente, trabalha com subproduto da cana-de-açúcar e agora é uma novidade também, com o milho, tá? Ela produz o milho, com esse milho ela faz o etanol vindo de milho, mas basicamente o seu forte tem sido, com 4 usinas hoje, produzir ali açúcar. Com esse açúcar ela tem a opção, com a cana na verdade, ela tem a opção de produzir o açúcar ou o etanol, com o bagaço da cana que sobra, faz cogeração de energia, vende essa energia para o mercado também, tá? Ponto importante que ela usa a maior parte da sua cana própria, compra alguma quantidade ali que precisa, ainda mais no cenário macroeconômico mais desafiador, com crise climática, por exemplo, com as grandes queimadas que impactaram fortemente ali a região de São Paulo. São Martinho sofreu muito, ela teve que utilizar mais canas de terceiros e outra coisa, a qualidade dessa cana para transformação de açúcar deu uma piorada, mas já estou falando demais aqui no vídeo, eu vou te mostrar isso ponto a ponto, tá? Mas no longo prazo, pessoal, apesar dessa volatilidade, apesar de você ver queda nas ações, é uma empresa que teve uma rentabilidade, ou aliás, ela teve um crescimento de receitas consecutivo ali, claro que com uma certa volatilidade, mas cresceu suas receitas e o lucro também vem tentando crescer, né? Um pouco mais de dificuldade, mas de forma muito ondulatória também. Então, por isso que eu disse que quem investe em commodities vai perceber normal, faz parte da carteira de investimento em ações de commodity, ter essa volatilidade muito grande, o que abre um espaço para você ter margem de segurança quando você for investir comprando a ação mais barata. Lembrando que não é sugestão de investimento, tá? E o que nós temos que aconteceu nesse ano de 2024 e quais são as projeções futuras também para São Martinho, no caso? Segundo o estudo da StoneX, o mercado de açúcar, ele segue com preços sustentados devido à combinação de uma oferta limitada e uma demanda mais aquecida, né? A produção no centro-sul do Brasil, por exemplo, onde está ali a São Martinho, a principal produção
produtora do país é ter enfrentado desafios climáticos, conforme eu disse, né, que pode afetar a produtividade e a disponibilidade do produto no mercado internacional. Tá? Além disso, a Índia também, que é um outro grande player global, representou redução na oferta, tá? Reforçando a tendência de exportação. E a gente está num cenário hoje que está mais vantajoso, talvez, as empresas investirem no etanol, tanto vindo do milho quanto vindo do próprio açúcar em si, da cana, né? Porque a gente tem uma tendência de elevação dos seus preços, similar ao que foi acontecendo em 2021 e 2022. Então perceba que aqui nesse gráfico a gente consegue ver direitinho a elevação do preço da commodity do etanol com relação às suas receitas. Então, no mesmo ano de 2021 e 2022, foi os maiores anos de receitas e lucros dessas empresas, inclusive da São Martinho, né? Agora a gente está caminhando com um preço mais elevado do etanol, devido também ao quê? Ao preço do petróleo, que continua a influenciar aí diretamente o mercado, né? A demanda interna expressiva pelos biocombustíveis tem se mostrado mais resiliente, né? Impulsionada pelas políticas de incentivo à energia renovável e pela competitividade do etanol frente à gasolina. Então isso tudo vem trazendo um pouquinho mais de receita para a empresa. Então quando nós olhamos assim, São Martinho, pelo menos que foi em 2024, o quê? 48% dos seus lucros vieram ali da cana de açúcar, da venda do açúcar em si, né? Depois a gente teve 34% do etanol e agora chegando ali, tomando cada vez mais frente o milho, tá? Pouquinho abaixo a energia elétrica e outros subprodutos, que é insumos para ração animal, por exemplo, e as suas leveduras, tá? Então, nós temos que chegar num ponto muito interessante da análise de São Martinho, porque quando a gente olha a cana em si, por exemplo, a gente tem que, dependendo da safra com que essa cana é plantada, eu tenho mais ou menos a densidade de açúcar disponível ou de etanol disponível. Então a qualidade daquela cana, a qualidade daquela plantação vai interferir também nos números, porque a empresa vai precisar, ora, mais cana para produzir a mesma quantidade de etanol ou açúcar, porque a qualidade ficou um pouco menor. E é o que é expressado nesse último cenário, nesse último trimestre, né? O que aconteceu no fim do ano passado, as queimadas interferiram negativamente na qualidade da cana de açúcar, não do milho, o milho performando positivamente, mas aqui a gente consegue perceber que esse ATR produzido, tá? A ATR é uma sigla com que se refere à qualidade com que essa cana pode ser utilizada para produzir açúcar ou etanol. Aqui a gente teve uma queda de 1,6%, isso ajudou a impactar um pouquinho nos números. Quando a gente parte para as commodities agrícolas em si da cana de açúcar, aqui nesse gráfico a gente pode perceber que a cana processada diminuiu também de forma anual, tá? Olhando os 9 meses de 2024 e 9 meses de 2025, a gente tem uma queda de 5%, mas pela perda própria, tá? Em 8%. Por quê? Porque foram onde aconteceram as crises climáticas, onde aconteceram as queimadas, e com isso ela perdeu capacidade de processamento, perdeu capacidade de venda, perdeu capacidade de utilizar essa cana, que deu essa queda de 8,1%, mas foi compensado ali também pela questão do milho, que performou positivamente, né? Então os dados de produção que a gente tem, que o açúcar em si, tá? Ele diminuiu 9,5%, mas o etanol foi o grande impulsionador de São Martinho, porque teve um crescimento ainda mais do etanol de milho, claro que em um valor muito pequeno ainda, 167 milhões, crescimento de 27% de base anual, né? Então conseguiu dar uma segurada, essa preferência de São Martinho procurar vender mais etanol do que o próprio açúcar, por conta dessas questões aí, tanto climática quanto da qualidade do açúcar, quanto também favorecimento num preço da commodity do etanol ser mais vigente hoje em dia, mais vantajoso do que a questão do açúcar em si. E nós podemos perceber isso olhando aqui a sua receita líquida total desse trimestre, né? Terceiro trimestre de 2025, que foi maior do que o mesmo trimestre do ano passado, que é o terceiro trimestre de 2024. Esse trimestre, 14% maior, foi um pouquinho menor do que o trimestre passado, mas de base anual, quando a gente olha 24 e 25 no ano safra aqui, tá? Lembrando, a gente teve um crescimento de 21% na sua receita, grande parte disso impactado, veja, esquecendo um pouquinho do açúcar, focando mais no etanol, tanto no etanol da cana-de-açúcar, quanto no etanol de milho, e esse etanol de milho crescendo
crescendo mais, base anual ali tri a tri, 87%, 87,8%. Ficou mais para trás, leveduras, o que não foi um mercado muito vigente e o que ajudou realmente a São Martinho a ter um valor agregado mais interessante nas suas receitas foi essa questão de dar mais prioridade agora para o próprio etanol. Isso é importante você como investidor entender e vai diferenciar na ondulação ali das suas receitas e lucros, tá? A gente pode perceber também que para a questão da exportação, São Martinho prefere exportar açúcar e vender aqui dentro o próprio etanol do que fazer esse oposto aí, porque é mais vantajoso, a princípio, vender a commodity açúcar para fora, inclusive aproveitando essa queda de exportação vindo da Índia. Então a São Martinho pega esse market share que a Índia está esquecendo e vende açúcar aí para o planeta todo, né? Inclusive o consumo de açúcar ele vem aumentando com o passar dos anos e fica vendendo o etanol aqui, tanto de milho quanto da cana de açúcar, para o nosso mercado interno, tá? Um ponto importante de analisar a empresa, quando nós olhamos isso, é a sua questão do endividamento. Aqui, a sua dívida líquida aumentou um pouquinho, pode-se dizer bastante, né? 54,9%, tá? E essa variação também pode ter feito preço nas ações. Então, por isso que ela não conseguiu fazer aquela recuperação no valor da ação similar ao que o Ibovespa fez, por exemplo, ou similar ao que as ações das small caps, né? O índice small cap ele vem crescendo também. São Martinho não está conseguindo acompanhar porque os investidores estão mais temerosos. Mesmo com uma dívida líquida pelo seu EBITDA mais controlada, tá? A gente percebe que essa dívida veio em maior parte com a emissão de CRAs. Então, vários fiagros aí da sua carteira de investimento podem ter CRAs da São Martinho, tá? E essa dívida foi utilizada para fazer o quê? Capital de giro. Isso nem sempre é bem visto no mercado, porque você vai estar utilizando um dinheiro ali que não é para capex, que não é para investimento, né? Então, alguns investidores não gostam. Já outros gostam porque vê nesse cenário pessimista uma oportunidade de investir, né? Quando a gente olha em termos do seu lucro, então, que foi 25% menor do que o esperado, do que o mesmo trimestre do ano passado, ou 46% menor do que foi comparado ano a ano, né, os 9 meses de 25 e 9 meses de 24, apesar disso, tivemos um EBITDA maior. Então tem um EBITDA maior e um lucro que foi menor. Por quê? Por conta de ter terminado primeiro também o recebimento das parcelas de um precatório da Copersugar e também por um efeito ali utilizado das suas margens um pouco menores. Aí teve também outros gastos com as suas produções também influencia. Outro ponto também que influencia é o pagamento dessas dívidas que vai ali corroendo um pouquinho do lucro. Então você precisa entender. Mas de qualquer forma não está auferindo prejuízos, né? A gente está aqui com lucro líquido de 157 milhões. Poderia ser mais? Poderia ser mais. Mas é o que temos para hoje, né, pessoal? Olhando aqui 4 indicadores fundamentalistas básicos para você criar sua tese de investimento, a gente vê que o preço das ações sobre o seu lucro está com um certo favor, sim, sendo negociado a menor do que a sua base histórica, né? Hoje 6,89, sua base histórica 8,38. E ao contrário disso, a gente tem um lucro por ação que também segue ali tentando crescer, tá? Então pode ser um ponto positivo ali. Margem líquida menor do que o normal, mas também teve um desvio grande aqui em 2021 por conta desse boom das commodities agrícolas que tivemos em 2021 e você pode perceber lá que aumentou muito também as suas receitas e lucros, com isso aumenta a margem, né, pessoal? Dividend yield é um ponto importante, que ele vem aumentando com o passar dos trimestres também, com o passar dos anos, e isso é bem visto por os investidores que querem uma carteira mais previdenciária. Olhando o relatório dos dividendos, a gente percebe que ela vem pagando dividendos recorrentes aí. Todos os anos você recebe dividendos de São Martinho. Hoje entregando 6%, nada mal, né? Método basinha ali, bem tranquilo e tal. Claro que uma small cap a gente não pode esperar tantas coisas, mas custando R$ 22,36, ela vai te pagar esses 6%, né? Ponto legal é que 2022, 2023, 2024 ela veio aumentando os dividendos. Então veja, nós temos uma empresa que está sendo negociada abaixo do seu preço justo, teoricamente, vem ali caindo, despencando na cotação,
mas ela vem oferindo mais estratégias diferentes para poder melhorar suas receitas, melhorar os seus lucros e melhorar a sua margem de lucro, para que ela consiga continuar pagando mais dividendos e que esses dividendos eu torço para que sejam crescentes, porque eu quero que todos vocês investidores se deem bem no mercado de ações, né? E com isso, a gente tem também um outro ponto que, frente a esse cenário macroeconômico atual muito desafiador que nós temos hoje sobre a nossa economia brasileira, aliado aos problemas que nós já temos no exterior, a São Martinho vai investir menos na próxima safra. Porque a São Martinho está planejando investir menos em 2025, 2026, que começa em abril agora, tá? Após os grandes aportes nos últimos 4 ciclos, ainda mais pela questão ali de favorecer as empresas do etanol vindo do milho, né? Os ciclos de melhoria da área industrial e no fornecimento, esse crescimento ele vai diminuir um pouquinho, tá? Por quê? Mais cautela da companhia diante a alta taxa de juros, fica mais difícil para a empresa tomar empréstimos e tomar juros para poder investir. Quando você olha o retorno, isso não é tão interessante assim. Um dos planos que é adiado aí é a duplicação da fábrica de etanol de milho na usina Boa Vista, tá? Que já está projetado, mas que vai precisar de um retorno maior se feito com o patamar atual de juros hoje. Então, como não se espera uma grande margem assim vindo do etanol de milho por enquanto, fica inviável. A empresa prefere ter mais caixa, ter um caixa saudável, ter capital de giro, pagar suas dívidas existentes, do que tomar mais dívidas com esse preço absurdo que nós temos de IPCA, e com isso a empresa cresce menos. Se a empresa tem menos pretensão de crescimento, as receitas e lucros elas podem estagnar. Isso deixa os investidores com menos apetite a risco, e com isso as ações tendem a andar de lado ou a continuar caindo. O que num horizonte muito longo, de 10 anos, por exemplo, pode ser uma oportunidade, porque nós estamos nessa transição energética. E aqui nós temos muita facilidade com a utilização do etanol, e com os preços da gasolina permeando para 2025 e 2026 em altos, pode ser que, migrando mais para o etanol, essa empresa consiga ter uma lucratividade melhor e consiga te pagar dividendos mais interessantes. Claro que agora eu estou especulando, tá, pessoal? Segundo a BB Investimento, a São Martinho tem enfrentado pressão baixista na bolsa, mas ela tem se saído melhor do que a Raízen, por exemplo, que cai 54%, ou a própria Jalles Machado, que caiu 38%. A gente pode até perceber nesse gráfico de rentabilidade aqui, nos últimos 5 anos, a São Martinho está acima de Jalles Machado, que está acima de Raízen, apesar de, nesse curto prazo de 5 anos, ter rentabilidade negativa e perdendo ali feio para o CDI, né? E quando nós olhamos essas 3 empresas juntas aqui, nós percebemos que a atratividade de investimento, a gente percebe mais, lembrando que não é sugestão, o PL menor é da São Martinho, indicando que ela é mais barata, tá? E entregando, olha só, um dividend yield muito maior e melhor, né? Outra coisa importante também, margem líquida, né? Uma das maiores margens líquidas que temos dessas 3 empresas, e também entregando um bom ROI, entregando um ROIC interessante, entregando crescimento de receitas e lucros. Então, no curto prazo, algumas pessoas podem ficar pessimistas com São Martinho, e no longo prazo você pode se beneficiar aí tendo dessas commodities que trabalha com cana-de-açúcar e milho, fazendo etanol e energia, que é Raízen, São Martinho e Jalles. São Martinho, teoricamente, eu acho que seria muito mais interessante, tá? Mas não é para você sair investindo com base só no que eu disse aqui, é só que a gente está estudando e vendo os relatórios, eu posso perceber isso, tá, pessoal? Então, espero que você tenha entendido o que está acontecendo com a São Martinho, né? Tá, a crise climática ali dificultou um pouquinho os seus trabalhos, né? Mas como é uma commodity ondulatória, é normal ter diferenciação entre receitas e lucros com o passar dos trimestres, tá? Então esse trimestre foi um pouquinho pior do que o trimestre passado, do que o ano passado, mas é uma coisa normal do investidor. Cabe aí a sua oportunidade de você estudar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia. Cada dia é um vídeo com um tema diferente. Você vai se tornar um investidor cada vez melhor, tá? Não esqueça de deixar para mim aqui no comentário o que você achou do meu novo cenário aqui para 2025, tá? Deixa a sua sugestão, vou ficar feliz em te responder aqui. Hoje você conseguiu assistir o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.